Fala aí, meus amigos, vocês já sabem o futuro do Eduardo Correia? Nesse vídeo vamos falar sobre isso, rapaziada. Vamos falar um pouco sobre o desligamento dele da Black School e também sobre qual será o futuro do The Super Slicer de Eduardo Correia, rapaziada. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Já confere tua inscrição, se não é inscrito, se inscreva. Já espanca aquele like aí para ajudar na divulgação. Eu vou dar um recado para vocês e vamos com tudo descobrir para onde vai o Eduardo Correia. Já pensou em garantir Whey Protein, creatina, uma camisa para treinar e ainda um energético full por aproximadamente R$130? Galera, imperdível, esse é o combo que eu montei para vocês lá no site da Growth. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Você vai utilizar o meu cupom IK e vai pagar aproximadamente R$130 por Whey Protein, creatina, camisa de treino e ainda um energético. Acesse o link, utilize meu cupom IK para garantir esse super preço e tamo junto, vamos continuar. É isso aí, meus amigos. 4 dias atrás, Eduardo Correia fez esse pronunciamento lá no seu Instagram, comunicando aí o seu desligamento da Black School. Ele que tem aí uma ligação muito forte com essa empresa, Eduardo Correia, que ele era a cara da empresa, né, rapaziada? A empresa não tinha a cara dele, mas ele sim tinha a cara da empresa. Ele quem levava a empresa. Provavelmente a Black School jamais vai ter alguém tão grande quanto o Eduardo Correia. E a Black School tinha meio que essa hegemonia entre atletas pelo fato de ter o Eduardo Correia no seu time de atletas. Então acabava que ele era um destaque nacional, pura e simplesmente por ter nada mais nada menos que Eduardo Correia no seu plantel de atletas. Mas Eduardo Correia e Black School chegou ao fim. O Eduardo comentou aqui, ó, se despediu. Uns 7 anos aí junto à Black School. Eu tive a oportunidade de ir até uma fila no stand da Black School para fazer uma foto com o Eduardo Correia. Acabou que o tempo não permitiu, então não consegui tirar essa foto. E galera, o que mais se comenta hoje na internet é realmente isso. Para onde vai o Correia? Para qual empresa vai o Correia? E claro, eu fui fazer aquela boa e velha investigação para trazer algumas informações para vocês aqui, né, rapaziada? É sempre a gente aí trazendo em primeira mão para vocês. E detalhe, vocês estão ligados que eu nunca erro, né, galera? Desde a reformulação da Integral Médica, a chegada do Ramon para Max, entre outros acontecimentos do meio, eu cravei para vocês aqui todos eles. Eu cravei para vocês, por exemplo, que o Ramon não iria para Integral, iria para Max, quando estava todo aquele falatório que o Ramon provavelmente iria para Integral. Quando o Fabrício Moreira ia para Growth, eu também cravei em primeira mão para vocês aqui que o Fabrício ia para Growth, apesar dele estar lá fazendo todo aquele conteúdo próximo ao pessoal da Integral. Outros exemplos também na reformulação da Integral eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, Vitor Chaves, Fernando Sardinha, Elisa Piscine, Eric Wildberg e vários outros atletas eu já cravei em primeira mão aqui com vocês. E é por isso que eu recebi esse comentário que está na tela aí, o pessoal já cobrando quando é que eu iria informar qual seria o próximo destino do Eduardo Correia, galera. E chegou a hora de falar sobre isso. Pessoal, é o seguinte, eu dei uma pesquisada aí no Instagram do Eduardo Correia e eu descobri que ele segue apenas 2 empresas, galera. Isso mesmo. O Eduardo Correia, ele segue apenas a Growth e a Max. A Integral Médica ele não segue. Lembrando que nós estamos falando aqui das principais empresas do Brasil hoje, são as empresas mais faladas, mais comentadas, que é aí a Integral, a Max e a Growth, certo? Então tem esse primeiro detalhe para vocês começarem a pensar aí qual é o destino do Eduardo Correia. Ele segue Growth e segue Max. Existem algumas pessoas que estão levantando aí que possivelmente o Eduardo Correia possa aparecer, né, na Integral Médica. Porém, eu não acredito que o Eduardo Correia vá para a Integral Médica. Eu acredito que a Integral já tem um time muito grande, já tem aí grandes atletas. Agora o detalhe é o seguinte, a Integral não me vem à memória um atleta 212, né? Eu não tenho na cabeça quem seria o 212 da Integral, então isso pode pesar. Será que o Eduardo Correia não tá seguindo a Integral para gerar esse suspense aí e talvez ele seja o novo atleta 212 da Integral? Comenta aí embaixo o que é que você acha. E também, galera, além dele seguir somente Max e Growth, existe um outro detalhe, galera, existe um outro detalhe. E esse outro detalhe é o seguinte: as empresas entre essas 3 que seguem o Eduardo Correia são Growth e Integral. Max Titânio não segue o Eduardo Correia. Se isso serve de algo, reflita aí. Então, nós temos um cenário onde o Correia segue a Max, mas a Max não segue o Correia. A Integral segue o Correia, mas o Correia não segue a Integral. E o Correia segue a Growth e a Growth segue o Correia, galera. Então, se dá para tirar uma conclusão sobre isso, isso aí é com vocês. Eu não vou cravar nada agora, né? Mas trouxe essas informações aí, são bem interessantes. O Eduardo Correia é um cara que tem uma história fenomenal, pessoal. Um cara que ele, com certeza, em qualquer empresa do Brasil, ele traria aí um crescimento com relação ao histórico do fisiculturismo, a nome, o peso do nome do Eduardo Correia aí em uma empresa seria
muito grande, e a gente tá vendo aí o grande trabalho de marketing que a Growth tem feito, que outros como a Max tem feito, a própria Integral tem feito. Então, estar na Black School fazia com que, de certa forma, o Correia não aparecesse tanto na mídia, principalmente na mídia do YouTube, pro público do YouTube. O Eduardo Correia começou a aparecer mais para esse público no canal do Renato Cariani, né, que é aí o cabeça da Max, e aí o pessoal achou muito bom o Renato com aquele jeito dele de puxar muito bem os vídeos, fez com que o pessoal, de certa forma, desse um susto no Correia e o Correia percebesse o poder que tem aí essa rede social que é o YouTube, galera. E também existe outro detalhe, que o Renato Cariani há tempos rasga elogios pro Eduardo Correia nos podcasts que ele passou. Eu só não sei se ele falou no Podpah. No Podpah eu não tenho certeza se ele falou, mas no Flow e em outros podcasts ele falou muito sobre o Eduardo Correia. Inclusive na sua última passada lá no Flow junto ao Júlio Balestrin, o Renato Cariani ele falou muito sobre o Eduardo Correia. Esse fato do Correia aí tá sendo bem falado pelo Cariani fez com que as pessoas logo ligassem, né? Se o Cariani tá falando do Correia o tempo todo, provavelmente o Cariani vai fazer de tudo para levá-lo aí pro time da Max, né? Mas vale lembrar, pessoal, que na época do Ramon, quando o Ramon ele foi anunciado pela Growth, o Renato já era da Max naquela época, mas a proposta que provavelmente aí seduziu melhor o Ramon foi a proposta da Growth na época, e muita gente foi pego de surpresa porque as pessoas já acreditavam que o Ramon iria para Max simplesmente pelo fato do Renato estar lá e de o Renato ter um certo contato aí, tipo de pai e filho junto ao Ramon. Dessa vez a gente tem esse cenário que eu falei para vocês. Eduardo Correia segue a Max, mas a Max não segue o Eduardo. Eduardo Correia não segue a Integral, mas a Integral segue o Eduardo, e nós temos aí a Growth, onde a Growth segue o Edu e o Edu também segue a Growth, galera. Então, essas são algumas das informações que eu trouxe para vocês aqui. São informações que a gente consegue de maneira muito fácil, né? É só ir lá nos seguidores do Eduardo, procurar as empresas, só ir lá no Instagram das empresas e procurar nos seguidores em quem a empresa segue, se está seguindo ou não o Eduardo. Eu vou estar passando para vocês aí o tempo todo aí as imagens no momento em que eu tô falando, galera. E o certo é o seguinte: quem levar o Eduardo Correia vai poder fazer uma espécie de documentário fenomenal, que é o retorno do Eduardo aos palcos. O Eduardo que já fez aí um retorno anteriormente, porém ele sofreu novamente com lesões. Ele fez com que a indústria mandasse muita força, e foi essa força a partir das redes sociais que segurou o Eduardo Correia até os dias de hoje aí, tentando se recuperar para voltar a competir. Então, no certo, a empresa que contratar o Eduardo Correia vai ter um peso enorme em ter o maior atleta da história do Brasil no seu plantel de atletas, e também vai ter uma oportunidade de gerar um conteúdo fenomenal que pode ser um recovery, aí a recuperação do Eduardo Correia, a exemplo do Léo Stronda quando rompeu o peitoral, que criou o Recovery, que foi um documentário dele. Essas lesões do Correia podem ser contadas aí de maneira fenomenal, com altas produções, e a empresa que levar o Eduardo para o seu time vai ter a oportunidade de fazer isso aí. Concluindo esse vídeo aqui com esse repost que o Edu fez aqui do meu Instagram, né, @culturismodc, ó. Muito importante que você me siga lá, galera. Faltando pouco mais de 3 mil aí para que a gente consiga atingir 30 mil, pessoal. Então vou pedir essa força para você, ó. O Eduardo repostou isso lá. Eu vou deixar o link do Instagram aí embaixo. Dá uma passada lá, que eu ainda não cravei para onde vai o Eduardo. Até o fim dessa semana eu espero poder cravar para vocês aqui para onde vai o Edu Correia. E anotem, o pai não erra, e eu vou acertar mais uma vez. É isso, pessoal, muito obrigado. Comenta aí embaixo para onde você acha que vai o Eduardo, e até a próxima. Grande abraço, tamo junto.